Olá a todos, eu sou a Paula e hoje venho falar-vos das minhas leituras de julho de 2020. Foi um mês bom, bastante bom até, não só porque voltei a conseguir ler mais livros, mas sobretudo li livros muito bons, li livros de 5 estrelas, não todos, claro, mas li vários e foi essencialmente, tenho a impressão de que foi um mês bastante proveitoso ao nível das leituras. Acho que destes livros que eu li, só um deles é que tem opinião já no canal, mas espero ir fazendo as opiniões dos outros livros à medida que for sendo possível, mas deixo-vos já uma ideia geral do que é que eu achei deles. O tal livro que já tem opinião é o Apartamento... Eu enrolo-me sempre a dizer o título do livro. Apartamento Partilha-se. Teto para Dois no português do Brasil, ou The Fletcher na versão original, que foi a que eu li. É da Beth O'Leary e eu dei-lhe 4 estrelas, gostei bastante do livro e fala sobre uma rapariga que vai partilhar casa com um desconhecido, né? Não conhece anteriormente, e acaba por demorar muito a conhecê-lo porque eles não se cruzam. Ele usa o apartamento durante o dia, ela usa o apartamento à noite e na verdade eles não partilham só o apartamento, partilham mesmo a cama, mas lá está, não se cruzam porque eles andam desencontrados ao nível de horários. Acabam depois por interagir por meio de post-its, de recados, e a relação deles fortalece, cresce e é muito giro. Para além de ser assim um romance leve, engraçado, acaba por tocar em temas bastante importantes, mais difíceis até, sem tornar o livro demasiado pesado, toca em temas não tão ligeiros assim. Eu gostei bastante desta leitura. Depois tenho aqui 2 livros 5 estrelas. Um deles é A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata, da Marianne Schaeffer e da sobrinha que acabou por terminar, Annie Barrows, porque a autora do livro faleceu antes de conseguir terminar, mas com a sobrinha acabou por dar continuidade segundo as indicações da autora, e fala sobre uma escritora que passa-se imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, e então ainda se sente muito as consequências da guerra, não é? Porque até não volta tudo à normalidade assim, e para além deles ainda estarem a viver muito de perto as consequências da guerra, com tudo ainda destruído, ainda com racionamentos, com tudo, as vivências da guerra ainda estão bastante presentes. E esta sociedade da tarte da casca de batata foi criada precisamente como uma desculpa para eles não irem para o campo ou não serem condenados por terem estado fora os elementos desta sociedade estavam fora de casa após o recolhimento obrigatório e a fazer uma coisa ilegal, que eu não vos vou dizer o que é, e como desculpa para estarem a vir da casa de uma pessoa a essa hora, a inventar uma tal sociedade da sociedade literária. Estou engajada. Tendo em conta que quase nenhum deles praticamente lia habitualmente, foi muito interessante, porque eles depois, para manterem a desculpa, tiveram que começar todos a ler. Então fala do papel da comunidade, fala do papel dos livros, fala de muita coisa bonita e dolorosa ao mesmo tempo. É um livro muito bonito sobre um tema muito difícil. Aconselho vivamente, foram 5 estrelas. Depois, outro livro 5 estrelas foi A Menina que Engoliu uma Nuvem do Tamanho da Torre Eiffel. É o segundo livro que eu leio deste autor, Romain Puertolas. Eu já tinha lido o livro do A Incrível Viagem do Fakir, que... como é que é o nome ao certo? Que ficou fechado num armário IKEA. Já me tinha divertido imenso com aquele livro. Voltei a pegar neste. Eu acho que... ia dizer que ainda gostei mais deste, mas eu acho que não. Eu acho que, como já conhecia o autor, porque ela é uma leitura um bocadinho diferente, já sabia o que eu contar, ainda conseguia apreciar mais. Eu ao outro livro tinha dado 4 estrelas, mas acho que fosse eu daria as 5 como dei a este. Então fala de uma menina que tem uma doença muito grave, e que a forma como lhe explicam a doença é que ela engoliu uma nuvem do tamanho da Torre Eiffel, muito grande, e fala sobre a tentativa da mãe adotiva, que conseguiu finalmente oficializar os papéis da adoção para ir buscar a outro país. A mãe adotiva tinha planeado ir naquele dia, ir buscá-la ao hospital onde ela está internada desde que nasceu, uma menina com 7 anos. E no dia em que a mãe era suposto lá chegar e que ela sabia que estava a contar com a mãe chegar nesse dia, estava em contagem decrescente desse dia,
acontece um azar dos azares, foi quando houve aquele vulcão da Islândia, lembra-se? E então todos os voos foram cancelados, já não há comboios, nem carros, nem alternativas, porque já toda a gente está a correr à procura dessas alternativas. Então a mãe, a única alternativa que tem para ir ter com a filha no dia que prometeu que lá ia, é aprender a voar. A voar. Então pronto, mais uma vez fala de uma viagem mirabolástica, assim cheia de peripécias e é muito divertido e é bem ácido, mas assim toca outra vez. Eu gosto muito deste equilíbrio de doçura ou de humor com problemas muito importantes, temas muito sérios, e é o que ele faz um equilíbrio fantástico entre a imaginação e a realidade, entre o humor e seriedade, ou temas muito sérios, e pronto, fala de muita coisa. Aqui neste livro, no outro tratava da imigração ilegal, aqui trata sobretudo das doenças graves em crianças, mas também do que os pais fazem tudo o que os pais fazem por amor aos filhos. Mas nem só de alegrias viveu este mês, também tive algumas desilusões. Uma delas foi o Beach Read, da Emily Henry. Isto é um livro que eu tenho ouvido falar muito recentemente, ele é novo e aparecia em várias listas de sugestões para livros para ler agora no verão, até como o nome sugere, mas foi um bocadinho uma desilusão. Então ele fala sobre é um romance, dois escritores que se encontram, que estão a escrever livros ou que estão com dificuldade em escrever os seus livros e que se encontram numa praia, numa casa, são vizinhos numas casas de praia e pronto, acabam por começar a interagir e eles escrevem géneros muito diferentes. Ela escreve aqueles romancezinhos cor-de-rosa e tal, ele trata de livros assim um bocadinho mais obscuros, com temas um bocado mais dark, e acabam por decidir trocar de géneros. Ele escreve no género dela e ela nele, e acabam por fazer por passar muito tempo juntos e por criar um pouco de desafios um ao outro para que eles então se ponham no lugar um do outro a escrever, e pronto, claro que dá em romance e tal. Tem alguns temas também sérios da vida deles por detrás, e gostei muito da parte de escritor, disto de ser escritor, da inspiração, das pesquisas, todo o trabalho que falava do processo de escrita. Eu gostei bastante do livro. Não me convenceu, foi o romance, não me consegui cativar nem por a história de um nem pela história do outro. A química entre eles não me convenceu, achei o livro muito fraquinho nesse sentido, por isso dei-lhe as 2 estrelas. Não foi terrível, porque teve algumas coisas de que gostei, leu-se, mas não me marcou. Foi um livro ok, 2 estrelas ok. Outra grande desilusão, eu dei 3 estrelas, o livro não é mau, atenção, mas foi uma grande desilusão, porque eu pensei que ia ser um livro de 4, 5 estrelas, até porque toda a gente fala maravilhas. É Os Homens que Odeiam as Mulheres, do Stieg Larsson. É um thriller famosíssimo, que acho que toda a gente já leu, menos eu. Eu já é a 3ª vez ou 4ª vez que tentei ler este livro, esta foi para a 3ª ou 4ª tentativa. Não desisti porque toda a gente dizia que o início era realmente um pouco maçador, mas depois valia a pena, e realmente depois melhora, depois para aí de 100 páginas de sofrimento, aquilo melhora um bocadinho, mas quer dizer, acabou por não valer todo o buzz que houve à volta dele, pelo menos eu não achei. Já li coisas parecidas noutros livros, estou a pensar, por exemplo, na que se chama qualquer coisa Slaughter, bem, vocês estão a ver, também escreve thrillers assim um bocadinho mais obscuros e tal. Gostei muito da personagem feminina deste livro. Ele tem 2 detetives, na verdade há uma rapariga que desaparece, não sabem se desapareceu, se morreu, provavelmente morreu, não sabem ao certo o que é que aconteceu. O avô dela, não me estou a enganar, acho que era o avô, passou a vida toda à procura dela, décadas e décadas à procura dela, e acaba por contratar este jornalista, e este jornalista acaba por depois ter a ajuda de uma detetive para tentarem uma última tentativa antes do velhote morrer, de saber o que é que aconteceu à rapariga. Gostei muito da personagem feminina, a detetive. Ela é uma personagem caricata, engraçada, gostei bastante da personagem dela. Dele não achei graça nenhuma, irritava-me, achava... lá está, não consegui, e o livro vive muito da personagem do jornalista, e eu não engracei com o homem. Pronto, agora o que é que eu faço em relação ao resto da série? Não sei, foi um livro de 3 estrelas, também não posso dizer que não gostei, mas é tudo calhamaço. Eu tenho ali não sei se conseguem ver, tenho ali a versão em inglês
do segundo volume. Tenho alguma vontade de ler o segundo volume para ver algumas coisas que não se soube da vida e da continuação da vida da detetive, da tal rapariga da Dragon Tattoo, né? The Girl with the Dragon Tattoo, na versão original. Talvez leia, mas pronto, mas fiquei bastante iludida, não foi tudo aquilo que as pessoas, o que ouvia que as pessoas achavam, pronto. Ainda nas desilusões, li o I Am Pushing the Cat, que é um livro aos quadradinhos de um gatinho que eu tenho visto por aí, muito conhecido já ao nível de imagem. Não sabia que vinha de um livro. Quando vi o livro achei graça e pus-me a ler, mas não achei nada especial. Dei 2 estrelas, ok, pronto, também não é. É um livro sobre um gatinho, não é nada especial, mas não é terrível. Os desenhos são super fofinhos, mas a história em si, as peripécias, as histórias dos quadradinhos que são criadas a partir do gato, não achei particularmente graça. Não disseram rigorosamente nada. Acho que se os desenhos, portanto, não fossem tão fofinhos, não tinha levado mesmo 1 estrela. Gostei mais dos desenhos do que das histórias em si. Achei o livro bastante vazio. Mas pronto, vamos deixar as desilusões de lado. Vamos voltar aos livros de 5 estrelas e ainda nos quadradinhos. Gostei muito, dei 5 estrelas ao Big Mushy Happy Lump, da Sarah Anderson. Este é o segundo livro de uma coleção. Eu já tinha lido o primeiro e o primeiro tinha dado 4 estrelas. Eu gostei ainda mais deste porque me identifiquei mais, mas é histórias de algumas autobiográficas, mas não só, também inspiradas em amigos e familiares e tal, mas coisas do nosso dia-a-dia, por exemplo, das mulheres do estar com o período e o outro falar connosco e sei lá, mais coisas sobre o facto de adiar sempre as tarefas difíceis, a procrastinação, coisas da nossa maneira de pensar, de funcionar, do dia-a-dia. Eu fartei-me de rir e de me identificar com uma data de coisas, nem sempre um bom sinal isso ter acontecido, mas diverti-me mesmo imenso a ler este livro. Depois li também um que foi 5 estrelas, adorei, também nos quadradinhos, que é o I Will Judge You by Your Bookshelf, do Grant Snyder. Este livro eu acabei por comprá-lo. Tenho pena que já ofereci à pessoa, portanto não o tenho aqui para vos mostrar. Ainda fiquei mais surpreendida com ele quando o tive na versão física. Este é um livro que fala sobre ser leitor e escritor também. Fala muito sobre a escrita e o processo da escrita. E é um livro delicioso, delicioso. Fala, pronto, sobre os nossos dilemas de leitores e também, lá está, de escritores. É um livro muito divertido, muito... Quem gosta de ler, quem gosta de escrever vai gostar. Eu gostei muito da versão física, para já em capa dura, é uma edição muito bonita e eu vou deixar a capa aí, mas quando tem a imagem do rapazinho a espreitar, a julgar a prateleira, a estante da outra personagem, que acho que é uma rapariga, no livro tem mesmo uma janelinha e quando nós abrimos a capa, lá dentro está ele assim a esconder a estante dele porque com medo de que ela julgue, ou seja, nós involuntariamente julgamos um bocadinho os outros pelos livros que têm, mas de certeza que também temos medo que julguem pelos nossos livros, porque todos nós temos leituras variadas e aquelas de que nos orgulhamos mais de gostar do que outros, mas basicamente que é para julgar as pessoas pelas estantes, é o que o livro diz, porque pronto, leitor é leitor, pronto. Mais 5 estrelas, eu disse, tenho aqui mais 2 livros de 5 estrelas. Ainda na banda desenhada, li bastante banda desenhada, devia ter guardado para agosto, né, que era o mês do Leituras ao Quadrado. Mas pronto, li o Heartstopper, o volume 1 da Alice Oseman, dei 5 estrelas, fala sobre a relação de 2 adolescentes que têm uma relação homossexual. É um livro muito bonito, uma história de amor lindíssima. Eu nunca li muito sobre este tema, ou seja, já li imensos romances, mas nem sempre muito diversificados, ou seja, casais homossexuais não li muitos e gostei muito da maneira como este livro estava escrito. Fez muito lembrar, como é que ele se chama? Da Rainbow Rowell, Eleanor and Park. Gostei muito, achei que era esse tipo de romance, muito sincero, muito sentido, muito verdadeiro. E pronto, claro que depois falei da questão homossexual, porque tem a particularidade de que nós sabemos que ainda existe, o rapaz era conhecido na escola por ser o único gay, obviamente que não era o único, e pronto, e as coisas evoluem a partir daí, e como todos
os gays, há uns que são boas pessoas, outros que não são boas pessoas, a história de terem vergonha de se assumirem e tal, gera também comportamentos às vezes mais desadequados e pronto, mas fala essencialmente sobre uma bonita história de amor. É só o volume 1, eu faço intenções então de agosto de ler o segundo e o terceiro, acho que só há até o terceiro, não tenho a certeza. Mas muito bonito, gostei bastante. Abandonando agora os livros de quadradinhos e começando a entrar num caminho mais infantil-juvenil, li mais um livro da coleção do Petit Nicolas. Desta vez li o Petit Nicolas et ses voisins. É um livro, já vos disse, está traduzido também em português, é o Menino Nicolau, e também há em inglês Nicholas, acho eu, não sei, mas está traduzido em várias línguas, a versão original é em francês, e é um ótimo livro para iniciarem leituras em francês, se quiserem, porque o tipo de linguagem é bastante acessível, é super engraçado, divertidíssimo. Eu não o tenho aqui, ofereceram-me este livro, mas eu não o tenho aqui porque assim que eu acabei de ler e de morrer à brava, já o emprestei. É um livro divertidíssimo, basicamente fala sobre um miúdo, anda na escola primária, não sei ao certo que idade, 7, 8, 9 anos, e que, pronto, e a visão as coisas, as peripécias que acontecem na vida dele, neste caso, neste livro, normalmente é sempre um tema, neste livro tem sempre a ver com os vizinhos, e a forma como ele interpreta, que normalmente não é aquela que os adultos interpretam, e é sempre um fartote de rir. Estes livros são deliciosos, quero ler todos da coleção, dei 5 estrelas e divirto-me imenso cada vez que leio estes livros. E pronto, agora vou-vos passar mesmo para os infantis. Eu já vos tinha mostrado um bocadinho estes livros quando fiz o book haul da biblioteca, mas falando um bocadinho mais sobre eles, este é o Olá, eu sou o Blob é muito giro, o Blob é esta forma, e o livro vai acompanhando o Blob preto, o Blob branco, o Blob grande, o Blob pequeno, o Blob que sobe, o Blob que desce. Se já viram a história do Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, tem muitas partes que são iguais à história do Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, tem a mistura das cores, o Blob no museu, o Blob apertado, o Blob ainda mais apertado, é muito bom, é divertido, também trabalha muito o aspecto da linguagem, da imaginação, os blobs em flor, os animais blobs, enfim, é um livro muito divertido. E é engraçado que a Emma já associa esta forma ao Blob, porque se vê alguma coisa parecida é o Blob, e é muito engraçado. A minha família Blob é muito giro. Ainda deste autor lemos o jogo das combinações, ou brincámos com isto. Este não achou particularmente de graça, basicamente uma pessoa vai mudando e vai fazendo combinações, tem que se encontrar as imagens certas ou inventar coisas novas. Por exemplo, aqui tínhamos que encontrar agora a parte da escada. Enfim, ela não ligou muito, não sei onde é que anda a escada, ela não ligou muito a este, para falar a verdade. Este foi um sucesso, adorou, porque quantas vezes que lemos este livro, vamos a uma festa, então são uma data de animais mascarados, temos que, são estes animais que se vão mascarar para uma festa de máscaras, temos de descobrir que animal é que está mascarado em cada página, e depois no final temos uma surpresa, que é eles dizerem que... Bem, eu nos livros infantis tenho a tendência para contar os finais, se não gostarem de spoilers, faltem. Então pronto, chega ao final e eles dizem que a máscara deste, que é muito feia, que não vai ganhar o prémio, e ele diz, mas eu não estou mascarada, afinal era mesmo um monstro. Ela corria casa fora cada vez que aparecia o monstro. No início acho que ela tinha mesmo medo, depois eu já expliquei que isto já fui eu que agrafei, que estava solto. Isto é de papel, que é só uma história. Isto é mesmo também para ajudar os miúdos a distinguirem que às vezes, quando eles têm medo dos palhaços e do Pai Natal e tal, que são só pessoas mascaradas, não é? Mas pronto, neste caso não era mesmo um monstro de verdade. E pronto, depois dela perder o medo, já era ela que contava a história, que nos metia medo, nos fingia que eu estava aterrorizada. Cada vez que via o que não estava mascarado, foi um fartote. Este livro foi um dos favoritos do mês infantis. Depois este não, sim. É um rapaz que está sempre a dizer não à educadora, e depois a educadora decide escrever no quadro todas as vezes em que ele diz não, para ele perceber que eram muitas vezes que dizia não, e no final jogavam ao jogo de dizer sim. Eu achei um bocado parvo no sentido em que não sei se isto resultaria que as crianças agora vamos jogar ao jogo de dizer sim, vais parar de dizer não. Se isto resultasse assim tão facilmente. Não é bem assim. Mas pronto, a Emma gostou dele. Fala também sobre o jardim de infância, ela reconhece
as situações, não é? Ah, vai arrumar os brinquedos. Não, pronto. Ela conhece perfeitamente a situação. Depois, este livro dos animais, também mostrei no book haul. Eu tenho muita pena que ele seja tão frágil. As páginas rasgam-se muito facilmente. Este livro ela não consegue ver sozinha, ou eu tenho medo que ela leia sozinha porque é da biblioteca. Eu tenho medo que estrague, mas o livro é muito divertido. Lemos juntas. Então temos que ir adivinhando qual é o animal que está escondido. Está sempre meio disfarçado na paisagem. E tem a ver, claro, com o meio em que está. Aqui. Ui! É que lá, é o caranguejo. Vou perceber a ideia, não é? Ela gostou também muito deste livro, mas é daqueles que ela não vê muitas vezes sozinha, porque não pode. Então não a deixo ver sozinha. E acho que é tudo. Li alguns livros de culinária também, vários, não vou falar de todos. O melhor, aquele de que eu gostei mais, foi este, vou deixar aí a capa, e foi aquele que me acompanhou em julho. E agora em agosto também tenho feito algumas coisas, se calhar vai ser mesmo o livro de julho e agosto. E depois então é de publicar o vídeo lá no projeto Na Cozinha Com. Isto está a ficar torto, desculpa. Na Cozinha Com, mas ainda tenho o de maio e o de junho para editar, para publicar, portanto ainda vai demorar um bocadinho a aparecer, mas gostei bastante, já tirei de lá muitas receitas e ideias ficholas e pronto. Agosto está a correr bastante bem ao nível de leituras também, mas depois falamos dele mais para o final do mês ou no início, meados do próximo. Estou ainda aqui a tentar agilizar as programações e as gravações de vídeo, a ver se isto entra assim num ritmo mais cruzeiro. Espero que vocês tenham tido boas leituras e vemos para a próxima.